Paz do Senhor. Como você viu no título desse vídeo, futebol, 10 coisas que você precisa saber. E é isso que eu me proponho neste vídeo. Trazer para vocês 10 pontos necessários, imprescindível acerca do futebol que você precisa saber. Primeira coisa que você precisa saber, número 1, jogar. O que é jogar? Jogar é arremessar, ou arremessar-se, atirar-se, né? Lançar-se à própria sorte. E o que é sorte? Destino. Então, quando alguém fala de jogo, o jogo, por definição própria, está dizendo que eu estou me atirando, ou arremessando a mim mesmo, ou lançando-me à própria sorte, ou a um destino, que sorte é destino, a um destino, né, não sabido. A sorte é isso. É um fim, um destino não sabido. Então, jogar é arremessar-se, atirar-se à própria sorte ou a um destino indefinido. Por aí você já começa a se questionar: será que eu devo fazer isso? Me lançar ou lançar-me à própria sorte? A um destino não sabido, indefinido? Essa é a primeira coisa que você precisa saber sobre jogo. Por isso a gente sabe que esse destino final ele pode ser bom ou ruim. Daí a expressão jogo de azar. O jogo por si só, na sua definição, você vai encontrar o azar. Não tem como, é jogo. Então, esse final, essa sorte que você lança-se a si mesmo, esse final pode ser bom ou ruim, pois a sorte é um destino indefinido. Aí você pode ter azar ou não. Primeira coisa que você precisa saber sobre jogo é a definição de jogar. O time. O que é um time? O time é um grupo de homens. Ou seja, ele é formado por um grupo de homens. Esse time pode ser de futebol, de voleibol, de sei lá o quê. Mas esses homens, eles têm um título. Eles são chamados de ídolos. Então um time, ele é formado por ídolos. A Bíblia diz que não terás outro Deus diante de mim. Não haverá ídolos algum. Não pode haver ídolo algum. Todo participante, todo elemento que está envolvido naquele time, que faz parte daquele time, seja de qualquer tipo de esporte, ele é conhecido como ídolo. Esse é o que a gente chama subjetivamente esses elementos, homens ou mulheres ou crianças, são chamados de ídolos. Segunda coisa que você precisa se atentar sobre o futebol, principalmente. Terceiro ponto: quais são os objetos de veneração desses times? Você que me acompanha sabe, nós temos muitos. Vai desde um autógrafo, é objeto de veneração. Tem gente que recebeu um autógrafo num pedaço de papel, ele pendura na parede. Aquilo virou objeto de veneração, para não dizer de idolatria. Um autógrafo, uma foto, um boneco daquela pessoa, a taça, um troféu, camisas, shorts, tênis, cueca, meia, broches. E aí vai. São vários os objetos de veneração, diga-se de passagem, de idolatria mesmo. Porque o time é formado por ídolos que jogam ou que lançam-se à própria sorte para ter um destino indefinido que pode ser bom ou ruim. Então, primeira coisa, você precisa saber o que é jogo. Segundo, você precisa saber do que é formado esse time. Terceiro, qual é o objeto de veneração desse time? Toda essa lista que aí eu falei. E essa torcida? Essa torcida. O que é essa torcida? Essa torcida é formada por um grupo de fanáticos.
organizados, fã-clubes. Então tem a torcida organizada, tem os fã-clubes que pagam, que tem carteirinha. E o que são esses fã-clubes, essas torcidas organizadas? A palavra torcer, em uma das suas definições da palavra torcer, está encurvar, envergar. Uma das definições está encurvar, envergar, entortar. Nós sabemos que a definição mais comum para a palavra torcer é desejar ardentemente boa sorte para um time que se lançou à própria sorte ou um destino indefinido que pode ter um final bom ou ruim. Então, a torcida é formada por pessoas fanáticas. Essas pessoas fanáticas são capazes de fazer qualquer coisa pelo seu clube formado de ídolos. Então essas pessoas gritam, elas se lastimam, elas choram, elas matam e elas morrem pelos seus clubes, pelos seus ídolos. Isso não é novidade nenhuma que o pastor Aleluia está falando. Essa torcida é formada de fanáticos, de idólatras, de pessoas que estão prontas a matar e a morrer. Morrem de ataque cardíaco, morrem de raiva, matam, morrem, gritam, se lastimam, têm o seu emocional totalmente abalados. Pessoas estão em depressão, em opressão por causa de time de futebol. Pessoas que ficaram loucas, pessoas que morreram ou que mataram, que estão presas exatamente em defesa da sua paixão diabólica, diga-se de passagem. Então, quarta coisa que você precisa saber é sobre essa torcida. Essa torcida, ela é uma torcida de homens idólatras, pois elas estão ali exatamente em defesa, em adoração e paixão dos seus ídolos, dentro dos seus clubes de futebol ou de qualquer outro tipo de esporte. Você não sabia sobre isso? Pois é, fique sabendo. Quinta coisa que você precisa saber é sobre o dinheiro. O dinheiro que movimenta tudo isso tem origem indeterminada. Tem origem na droga, no tráfico, no homicídio, tem origem na prostituição, roubos, furtos e até de trabalhadores comuns, ilegais, formais. Mas é uma origem indeterminada. Vem de sangue, vem de dor, vem de muita coisa. A origem de todo o dinheiro que movimenta os clubes, seja de qualquer esporte, para o sustento dos seus ídolos, cujos fanáticos estão prontos a morrer pelos seus clubes. Sexta coisa que você precisa saber sobre o futebol: o sincretismo e o misticismo religioso que envolve tudo isso. Num clube de futebol nós temos espíritas, satanistas, nós temos umbandistas, quimbanda, candomblé, magia negra, budismo, católicos, crentes. Há trabalhos de macumba, feitiços, enfim, magia negra, todo o envolvimento de todo tipo de religião. Porque vale qualquer coisa. Dessa torcida, eu falei aqui em cima, que aquele que ele deseja ardentemente a boa sorte para esse time que se lançou, né? Porque o jogar é lançar-se para ver qual o final que terá. Então ele torce muito, essa torcida. Então cabe esse sincretismo todo religioso. Vai macumba, vai despacho, vem tudo, mata bode, mata boi, mata gente. Quero saber, eu quero que o time ganhe. Falcatruas, fraudes, tudo isso envolve sangue, envolve morte, envolve muita coisa nesse sincretismo para se alcançar o objetivo desse clube de ídolos. É o sexto ponto que você precisa saber sobre o futebol. Sincretismo religioso. Sétimo, interesses e vínculos políticos. Todo time de futebol tem vínculo político, tem interesses políticos, tem toda uma fraude envolvendo para a defesa dos próprios interesses de cada clube.
Aí cada clube tem seu vínculo, seu interesse político, é claro. Oitavo, quais são as classes sociais que estão envolvidas com os clubes esportivos? Pretos, pobres, ricos, não interessa, crianças, jovens, adultos, todas as classes sociais, índios, todas as classes estão envolvidas, seja o alto, o baixo, o pequeno, o alto, preto, branco, rico, pobre, todos estão envolvidos. Os times com seus ídolos influenciam milhares e milhões e bilhões de pessoas. Todas as classes sociais e etnias estão envolvidas com times, com jogos. Digamos-se, jogos de azar, claro. Porque, às vezes, ele é mais de azar do que sorte. Mas está lançada a sorte para que um destino, embora indefinido, eles querem o que é bom e não o que é ruim. Mas é claro que eles estão ali expostos a qualquer sorte, a qualquer fim. Nona coisa que você precisa saber é sobre os confrontos. Nona coisa que você precisa saber é sobre os confrontos violentos dos apaixonados pelos seus ídolos, pelo seu time. Eles são capazes de matar uma pessoa porque veste a camisa do time adversário. O que será que entra nesses homens, nessas pessoas que são capazes de matar uma outra, porque eu sou Flamengo, o outro é Corinthians. Eu vi ele com a camisa do Corinthians, a minha vontade é de rasgar ele todo, matá-lo, derramar o seu sangue. Que inspiração é essa? De onde vem essa inspiração? De onde vem isso? O que faz uma torcida ir para um estádio com um pedaço de pau, faca, revólver? O que faz esses homens? Isso não é a paixão exagerada da idolatria pelos seus ídolos, a ponto de defender até o símbolo do seu clube? E nem que para isso eles tenham que matar o outro, arrastá-lo pela rua. Você pode ver isso nos jornais. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver quantas mortes acontecem entre brigas de torcidas, cada um defendendo o seu ídolo. Me parece muito mais pior do que a idolatria da Igreja Católica. Nós não vemos os católicos brigando para defender cada um o seu santo, quem mais eles adoram. Mas no futebol é pior. A idolatria ela é muito mais acirrada, muito mais violenta no futebol ou em qualquer outro esporte. Eles são capazes de matar aquele que segue a outro grupo, que idolatra outro time, que tem paixão pelo outro. Então, isso é mais do que diabólico. É diabólico. Isso é diabólico. Essa idolatria é diabólica. 10. O que você precisa saber mais sobre isso? Quem é o patrocinador de tudo isso? Desses jogos, desses times, desses objetos de veneração, dessa torcida, desse dinheiro todo, os interesses políticos. Quem é que patrocina tudo isso? Você não sabe? Você. Você. Que se diz homem de Deus, pastor, pregador. Você patrocina isso. Você é o patrocinador das mortes, patrocinador dos times, dos clubes, das roupas que eles compram, dos troféus, das medalhas. Você é o patrocinador dos jogos, das torcidas, de toda essa maracutaia. É você que patrocina com o seu dinheiro, com a sua assistência, com a sua audiência. É você que muitas vezes se diz que é cristão. E o que a Bíblia diz? Paulo, quando escreve a sua carta aos 1 Coríntios 9, ele fala no versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcancei. Na época de Paulo e da igreja primitiva, já havia atletismo, já havia esporte. Mas veja que Paulo disse, eu não corro. Não sou eu que estou lá, nenhum dos apóstolos, nenhum da igreja primitiva está lá correndo nos estádios, sendo esportista, ou sendo futebolista, ou sendo o que quer que seja. Ele diz, os que correm, e não a igreja.
O Senhor não chamou atletas de Cristo para serem atletas dentro de campo de futebol ou de qualquer outra área do esporte, não. Paulo falou deles, mas não se incluiu neles. Depois ele diz no versículo 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Veja, já havia os gladiadores, boxe, vamos falar de boxe, de jiu-jitsu, já havia naquela época os grandes lutadores do Império Romano, Grécia, já havia as disputas, as guerras, mas nenhum dos discípulos estavam lá, nenhum dos apóstolos estavam lá, pelo contrário, Paulo até menospreza, e menospreza até o exercício, ele falando, quando escreve, me parece, a Timóteo, ele diz assim, os exercícios são de pouco proveito. Então Paulo não se põe, não se inclui nessas jogatinas, nesses jogos, nesses clubes, nem a igreja primitiva. O costume dos jogos é da igreja? Não, é do mundo. E é acerca do mundo que a Bíblia diz? A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que a Bíblia diz? Isso aí foi 1 João 2,15 a seguir. Paulo escrevendo aos Romanos 12, ele diz, não seja como o mundo, não tem a mesma forma, não tem a mesma cultura, antes transformai-vos. Paulo rejeita, os apóstolos rejeitaram toda a cultura mundana. Tiago chegou a dizer no capítulo 4, aquele que for amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas você, pastor, evangelista, diácono, presbítero, você que patrocina todo esse mal, que faz parte, que é conivente, embora você não, não, mas eu não pratico, você se omite, mas você faz parte, você, pastor, obreiros, cristãos que vão para estádios de futebol, são os patrocinadores. Depois de tudo isso que eu disse para os senhores, você ainda é capaz de bater no peito e dizer, eu sou flamenguista.